Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD, e hoje eu vou falar sobre um assunto que o meu amigo Luitan me pediu para discutir. Não que seja especialista nisso, mas ele me provocou, vou ter que discutir. Do que seria isso? Seria o seguinte: nós vamos discutir de Spinoza para até a física quântica e depois disso, o que vem? Não sou especialista em Spinoza, certo? Aliás, eu acho que eu nunca tinha lido nada sobre Spinoza. Mas o Luiz me provocou, falou, não, discuta aí as ideias do Spinoza com relação à consciência, essas coisas. Então assisti a alguns vídeos sobre o Spinoza e eu deduzi o seguinte: Spinoza, Baruch Spinoza, era originalmente a religião dele era judia, nasceu em Amsterdã, mas eram judeus que foram expulsos de Portugal, então foram para Amsterdã, que eram supostamente um pouquinho mais condescendente com os judeus, que se continuassem em Portugal, provavelmente em vez de ser Espinosa, seria Espinheiro, Pinheiro, alguma coisa assim. Teria até mudado seu nome. Como todos os cristãos novos de Portugal tiveram que mudar. Bem, Spinoza, naquela época, 1600 e pouco, 1642, alguma coisa assim, o que ele tinha de interessante? O que ele tinha de interessante é que ele começou a duvidar do que diziam as escrituras, principalmente a Bíblia. Não sei por que ele não criou caso também com o Corão, com a Cabala, com a Torá, né? Mas ele era meio fixado, tinha fixação com a Bíblia. Não que as outras não sejam passíveis de crítica, todos são. Mas o que ele chegou à conclusão é o seguinte, que provavelmente os profetas dessas várias religiões, eles, quando faziam as suas peregrinações, as suas preleções sobre aspectos espirituais, eles tinham uma ideia interessante, talvez.
O problema é que depois que eles se foram, depois que eles morreram, ah, a igreja correspondente começou a deturpar os dizeres dos profetas. E em que sentido? No sentido de dar mais poder às igrejas. Ou seja, todo mundo na igreja queria garantir o seu pão nosso de cada dia, seu empreguinho, seu poder. Então começaram a manipular o que os profetas tinham dito. Isso aconteceu numa religião só? Não, aconteceu em todas. Os profetas originais provavelmente tinham até uma boa intenção de fazer algumas coisas de útil, mas os seguidores falam, não, para garantir o meu emprego, deixa eu dar uma manipuladinha aqui para garantir que eu vou mandar nesse negócio. Ai, ai. Então é isso. Mas o que tem de interessante é que a ideia do Baruch Spinoza é que dizia, olha, cada um de vocês já é divino. Cada indivíduo é divino. Então, depois que você morre, acabou. E outra coisa, as ideias eram determinísticas, vistas do ponto de vista determinístico, na época do Baruch Spinoza. Atualmente, depois que se criou a mecânica quântica, física quântica, todas parangolé de quântica, aí as coisas ficaram probabilísticas. Ou seja, no micro, todas as coisas são probabilísticas. No macro, talvez elas possam parecer assim determinísticas. Mas se lá dentro no micro já são probabilísticas, no macro também não deve ser. E algumas ideias que se tem agora, conceitos novos em física, como entrelaçamento e superposição, um monte de outras coisas, que não existiam essas noções na época do Baruch Spinoza. Então, ele, como diria, ele foi até um certo ponto, mas atualmente a gente pode ir muito mais longe. Então, o que eu vou tentar dizer aqui é o seguinte, as ideias do Baruch Spinoza eram boas, foram brilhantes naquele momento, ainda são interessantes, né? Para quem é mais ou menos tapado ou é simplório, ainda servem agora. Mas elas podem ser expandidas, tornadas probabilísticas, quantificadas. Quantificada não no sentido de quantificada, é quanta, ou seja, nada é realmente contínuo, tudo é em quantazinhos, em pedacinhos. Até a energia é em quanta. Bem, então vamos ver lá. Então, o que o Luther quer que eu tente explicitar é o seguinte. Ó, o Baruch dizia, não, todos nós somos mais ou menos
divinos. Mas na hora que você morrer, acabou. Atualmente eu digo que nós podemos ir um passo adiante. Todos nós somos divinos, mas nós nunca morremos. A gente se transforma, mas continua existindo. Continua existindo nos nossos átomos, nossas moléculas, nas nossas energias e assim por diante. Certo? Mesmo a estrutura física de átomo, fala, não, desmontou esse átomo de hidrogênio vai para cá, esse de oxigênio vai para lá, esse de sódio vai para cá, esse de cálcio vai para lá, tá certo? Mas tem uma coisa que não é destrutível, não é desmontável. É a energia, ou seja, então a nossa consciência funciona como se fosse um conjunto de energia. Adriel, você está na cabeça? Está no corpo? Está onde? Sim, a gente não sabe direito, não, mas é uma interação entre o nosso corpo e o resto todo também. Então, a gente nasce, vive, supostamente morre, mas de fato não morre. A gente evolui para outra dimensão. E o que vai evoluir? Vai evoluir a nossa consciência, tá certo? Agora entenda o seguinte: nós temos uma consciência geral. Você pode chamar de Deus, né? Certo? É como se fosse a consciência global, universal, multi-universal, onde nós vamos contribuir com a nossa experiência, nossa vivência, assim por diante. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? Deixar como legado para a consciência global, o divino global, a nossa contribuiçãozinha. Certo? E como é que você faz para contribuir? Você vai fazer o seguinte: você não vai pegar e construir mais coisas, comer mais, beber mais. Não. Você vai procurar contribuir para a consciência se tornar mais divina. E como é que você vai fazer isso? Tratando bem os seus semelhantes, interagindo bem com todos, tá certo? Por que você tem que tratar bem o seu semelhante? Porque ele também é o teu semelhante, ele é uma outra. Você é uma parte do divino e ele é outra parte do divino. É como você tratar bem a si próprio, tá certo? Então, por isso você não deve brigar, matar, roubar os teus semelhantes. Você deve contribuir para que todos nós evoluamos juntos para um futuro glorioso, todos nós, cada vez num Deus, né? Ou numa entidade sublime mais evoluída. Tá certo? Na hora que
começou esse nosso mundinho atual, a consciência global era, assim, mais ou menos simplória. E ela vai melhorando com a contribuição de todos, não só humanos, de todos, seja minerais, vegetais, animais, alienígenas, entidades energéticas, todos eles contribuindo para melhorar. Nós, humanos, especificamente, temos uma obrigação que é a seguinte: o que você pode melhorar? Nós podemos melhorar justamente nos valores que a gente comunga. Os valores que os nossos ancestrais comungavam eram mais próximos de sobrevivência, ou seja, você comia, matava até o teu semelhante para comer. Os canibais comiam até os seus semelhantes para sobreviver. Mas, à medida que nós fomos evoluindo, fomos notando que essas práticas não eram tão sublimes quanto manter todo mundo vivo, vivendo cada vez mais num sistema mais amigável, confortável e assim por diante. Com todos nós. Então, por isso que minha contribuição é fazer aquilo que se chama de planejamento de valores, ou planejamento axiológico, ou planejamento do Billet. Ou seja, os valores que nós temos atualmente, eles não são bons para o momento e são péssimos para o futuro. Todos eles. Por isso que a gente tem que pensar, quebrar a cabeça um pouco e criar novos valores para perseguir. Que valores que nós queremos perseguir? Valores que tenham boas consequências. Certo? O que vem a ser boas consequências? Valores que tenham boas consequências são valores que permitam que a gente viva mais amigavelmente entre nós, que a gente viva de uma maneira mais sustentável, que a gente viva mais plenamente, mais feliz, tá certo? Então, esses são os valores que nós queremos. E tem onde parar? Não, não tem onde parar. Sempre a gente vai conseguir imaginar novos valores mais evoluídos. À medida que a gente vai chegando no melhor que a gente consegue imaginar, a gente começa a imaginar alguma coisa melhor ainda. Entendido? E por isso que a gente vai continuar evoluindo sempre, para que a gente atenda esses valores, esses novos valores. E essa que é a vantagem. Quando a gente chegou nesse mundo, a gente tinha com os valorizinhos simplórios. E a gente vai evoluindo, e quando deixar esse mundo, nós vamos deixar um conjunto de valores mais evoluídos, onde todos vão se comportar melhor, viver melhor, ser mais felizes, e nós, individualmente, vamos levar essa nossa consciência mais evoluída para nos agregarmos à consciência global, ao divino global. Tá certo? Então, nós vamos acrescentar alguma riqueza ao divino. Dirá você, mas Deus já não é onisciente, onipresente, não é. Ele pode evoluir também, né?
tá certo? Mas então ele é natureza? Parecido com natureza, mas vai evoluindo junto. Entendido? Ah, o que mais que eu poderia dizer para o Luiz? Se bem que essas coisas são melhores discutir pessoalmente, né? Mas então é isso. Baruch Spinoza, ele dizia que todos nós já éramos divinos, né? Era um pedaço do divino, mas na hora que morreu, acabou. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente pode continuar depois. Nós somos divinos terrenos e vamos passar a ser divinos extraterrenos, certo? Quem vai ser levado para esse nível extraterreno é justamente a nossa consciência. Alguns chamariam de alma. Eu não gosto da palavra alma. Não diz nada. Alma não diz nada. Prefiro consciência. Aquilo que nós pensamos, construímos, imaginamos e executamos. Certo? Então, nós vamos contribuir para que o divino fique mais divino.